Olá, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês esse aqui que é o meu caderno de disco da faculdade. Tava meio sumido por aí, mas eu achei as folhas esparsas pela casa e consegui concentrar tudo. Antes de mais nada, só quero colocar que não ficou desse jeito durante um semestre, tá? Eu usei ele durante o primeiro ano, então são 2 semestres letivos na universidade. E dá pra ver, inclusive, pela separação que tá aqui, ó. Teve uma edição, se eu não me engano, foi o primeiro semestre, que eu usei essas divisórias aqui pretinhas e no segundo eu usei essas coloridinhas. Logo depois eu percebi que talvez essa disposição não fosse tão útil pra mim, e aí então eu desisti do sistema de disco e fui pro estilo caderneta, que vocês já viram alguns folheares por aqui, e eu quero mostrar outros também, tá? Então, no final das contas, ficou bem grandinho, né? Ficou bem grossinho. E aí eu usei esses aqui, que são os discos que vieram daquele planner da Imaginário, que eu comprei pra vocês. Que eu comprei e mostrei pra vocês. E aí, esse caderno, essa capa, né? É dessa marca Atma. Eu gosto muito. Se eu não me engano, foi uma das, se não foi a pioneira desse sistema de disco. E eu prefiro ela a muitas outras marcas, principalmente algumas brasileiras que a gente vê por aí, porque essa capa aqui, ela é transparente, ela é dura, então ela é super lavável, ela não estraga e ela é inteiriça. Eu não gosto muito quando tem uma parte aqui de um jeito e aqui essa outra parte onde encaixa os discos. Enfim, questão pessoal, né? E ela também eu gosto porque tem vários formatos, né? Vários miolos de folha, inclusive pontilhada e pautada e quadriculada, enfim. E não tem nem nome aqui, entendeu? Então fica uma página bem lisa. O pontilhado, ele é bem amareladinho, assim, gostoso de enxergar. O branco também é muito bonito do pautado. Tem essa margem aqui que eu gosto bastante, assim. Enfim, tá até difícil de passar, tá, gente? Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês e vou explicando. Esse vídeo deve ficar um pouco grande. Bom, então aqui eu acabei que eu fiz tipo um index pra eu conseguir lembrar que são essas as disciplinas, né, que estão aqui. Então, o primeiro e segundo semestre de 2019, na graduação em História. Então tem aqui as disciplinas Antropologia, Geografia e Construção do Espaço, Introdução aos Estudos Históricos, História e Patrimônio, História Antiga, Teorias e Metodologias da História, História Medieval, História da América, Pensamento Brasileiro, que a gente trabalhou em questão de gênero, História do Ensino de História, Libras e História da África também, tá por aqui. Então, isso aqui, essas primeiras páginas são anotações que eu fui fazendo de aulas, assim. Então, diferentes professores iam falando o que eles consideravam história, né? Porque é um campo de conhecimento, tem várias interpretações possíveis, né? Então, eu fui colocando, inclusive, o nome aqui do professor que falou o quê, mas no meio eu já desisti de fazer, porque não há um super consenso. Aqui, quando eu tava estudando pro cursinho, se eu não me engano, eu fiz, tipo, um mapa mental, assim, que era da Primeira Guerra. Eu não sei nem porque eu já fazia isso aqui no cursinho, porque eu acho que eu não usei esse tipo de folha nele, mas enfim. Aí aqui então essas primeiras folhas aqui são coisas que estão relacionadas à graduação em História, que eu fiz durante esse ano de 2019, mas que não necessariamente dizem respeito a uma disciplina. Isso aqui, por exemplo, foi a semana de História que teve essa introdução às diferentes correntes, né? Então aqui falou do Lefebvre, Escola dos Annales, vendo? História social, Marc Bloch e a história estrutural. Aí eu fiz um comparativo dos dois, nada demais, né? Vocês estão vendo que o sistema ele vai se melhorando com o tempo, né? O Brodel, Legoff, por aí vai. E aí aqui é uma das primeiras disciplinas que a gente faz, que é a única, na verdade, do departamento de Geografia, que ajuda na disciplina de História, que é Geografia e Construção do Espaço. E aqui vocês já vão conseguir começar a perceber que eu tava usando o sistema de cores. Então, cada disciplina tinha sua cor, então era geralmente 5 disciplinas por período, então eu levava 5 canetas coloridas, e aí se era anotação de sala de aula, era da cor colorida, e se era alguma informação que eu acrescentei depois, ou na aula mesmo, né, que não foi a fala do professor, da professora,
Aí eu escrevia com essa caneta preta aqui, que é aquela que a gente conhece, a Nanquim, né? Que é a 04. 02, na verdade. Aqui eu fui fazendo, então dá pra vocês verem, fazer vários paralelos. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive, os links para os outros vídeos de estudo, pra vocês verem como que já tem coisas aqui em 2019 que já tava me auxiliando muito dessa estrutura que eu já uso agora, dos meus estudos agora, que quando eu tô gravando esse vídeo, que a gente tá em 2023, então 4 anos depois. Aqui eu fui fazendo aquela questão de colocar a data da aula, comecei na verdade, né? E o que foi trabalhado pra eu conseguir acompanhar. Depois eu vou mostrar pra vocês, eu tenho uns planners ali do cursinho, e se eu não me engano também desse primeiro ano, que foi isso que me ajudou na questão da estruturação do meu estudar mesmo. Principalmente no cursinho, que a gente vê várias disciplinas, vários conteúdos, sei lá, uns 6, 7 conteúdos diferentes por dia. E a gente precisa lembrar o que foi trabalhado em cada aula, em cada dia, enfim. Se falta um dia, você tem que correr atrás daquilo, né? Então, acho que folhear dos planners vão ser super úteis. Mas aqui dá pra vocês verem também que eu fui fazendo isso. E a ideia era não escrever direto, né? Então, aqui eu comecei o texto 1, texto 2. Então, mesmo que eu tivesse espaço, eu não continuei escrevendo, porque como a ideia é ser folhas que saem, né, eu posso usar só uma folha e não tudo, pra mim, naquele momento, fazia mais sentido eu não usar a folha até o final, mas deixar pelo menos uma folha ou 2, né, páginas, se for o caso, para cada texto. Então ali, aqui o primeiro texto 1, texto 2, texto 3, e aí eu deixava essa divisória aqui, essa margem, para poder justamente colocar o código da disciplina, qual texto que era, a data, e se a gente trabalhou aquela questão em uma aula, 2 aulas, enfim, para poder acompanhar. Esse aqui, no caso, essa disciplina foi mais fácil, porque o professor, ele escrevia no quadro. Então era só, geralmente o que tá de rosa, eu só copiei o que ele escreveu no quadro, e o que tava de caneta preta eu fui anotando depois. Inclusive, ó, não fui nessa aula e nem peguei o conteúdo e ficou por isso mesmo. Esse aqui já, ó, foi um texto que durou, a gente escreveu mais, ó, então isso aqui é o que ele falou. Na verdade, essa aqui já é uma separação do próprio texto, a estrutura, né, ele é dividido em 8 tópicos, e aí eu listei esses tópicos, eu comecei a fazer isso, inclusive me ajuda muito a entender a visão geral daquele texto. É uma das dicas que eu gosto de dar aqui pra vocês, que vai estar lá no curso também, que eu estou fazendo, tá, gente, de estudos, que é essa questão de você pegar um texto e você sumarizar, então você já organizar como que essas informações vêm, é uma forma de você entender as principais ideias, como elas se relacionam, e você ter uma visão do todo daquilo que vai ser trabalhado, né? Então aqui também eu já continuei fazendo isso. Tem alguns desenhos de vez em quando. Aqui já acabou essa disciplina e começa a outra, que é a Introdução aos Estudos Históricos. Essa folhinha aqui também eu fiz depois, eu não fiz no começo no primeiro dia de aula, mas é de novo aquilo que eu falo com vocês do caderno que eu já mostrei, né? Eu sempre deixo 2 páginas agora, né? Quando o caderno é encadernado, né? Quando é uma caderneta mesmo, eu gosto de colocar do lado esquerdo essas informações, que seria o plano de ensino resumido com as principais ideias, e do lado direito eu coloco esse controle, então a data de aula e o que foi trabalhado. Aqui, como a ideia do sistema é cada folha ser individual, eu faço, né, de outra forma, eu faço aqui na frente esse resumo do plano de ensino e atrás eu faço essa modulação, né, como que vai ser separado, ou a data e aquele conteúdo. Aqui eu já usei 2 cores e, para ser bem sincera, eu não lembro por quê. Mas eu acho que isso aqui já foi, já foi um estudo que eu fiz posteriormente. Eu acho que eu estava estudando pelo que o professor falou, pelo texto que a gente estava trabalhando em sala, era o verde, que é a cor da disciplina. E de vermelho eu estava trazendo outras informações a mais que eu já tinha lido em outros lugares, que eu tinha feito naquela
daquela semana de história que eu mostrei pra vocês. Então fui pondo aqui pra conseguir entender essa divisão temporal, né, das formas de entender a história, que é o historicismo com os metódicos, o estruturalismo e o pós-estruturalismo. Aqui de novo os resumos dos textos. Então aqui também de novo, né, a questão da código da disciplina, data e também aqui no caso era um resumo que eu fiz da forma como o texto vem, então essa sumarização, e aqui era o conteúdo de aula de fato, né? Aqui eu fui anotando, aqui a gente gastou 4 aulas para esse texto e a divisão dele, tem texto que é muito bem dividido, bem estruturado, e tem outros textos que são jogados quando não é assim, né, em romano, 2, e não falo o que é o conteúdo, e eu gosto de eu mesma resumir. Então tá aqui, nesse caso eu tô usando até o final, porque foram aulas mesmo inteiras sobre o mesmo conteúdo. Então essas 2 páginas dizem respeito àquilo. E aí, depois eu deixei aqui então o espaço pro texto 3 e pro texto 4. E aqui vem a explicação desses textos, olha só. Então isso aqui é a pequena explicação do texto 3, bem sintetizado. E essa aqui é a explicação do texto 4, que a gente vê, inclusive, que tem uma super divisão, né? Muitos tópicos. E então tá tudo aqui. Então, seguindo a mesma estrutura, o resumo do texto e o conteúdo. Aqui eu já não estava nem fazendo aquela sumarização dos textos, porque eu vi que não estava me ajudando muito nessa disciplina, ainda tem isso. Dependendo da disciplina, a gente vai usar estratégias diferentes. É bom a gente testar, mas não achar porque você fez isso em uma que todas têm que ser dessa forma e você não fracassou porque você conseguiu fazer em uma e não conseguiu fazer em outra, ou que você viu alguém fazendo e você não consegue fazer, enfim. Cada um tem sua própria estratégia, tá? Então aqui a continuação do que foi foi sendo dito em sala. Esse texto... Não, esse texto aqui. Esse texto, ele é bem interessante. Essa ideia do sistema de disco ajudou muito, principalmente quanto a isso, que aqui eu tava fazendo essa disciplina, que é a introdução aos estudos históricos, que eu falei com vocês. E paralelamente a ela, eu tava fazendo uma, quando era a grade que eu tava, né? Hoje a grade do curso não é dessa forma. Uma outra disciplina que chamava História e Patrimônio. E a gente trabalhava esse mesmo texto. As 2 disciplinas a gente trabalhava esse texto. E aí, na época, em vez de carregar esse sisteminha aqui, eu carregava só as folhinhas da disciplina que eu tinha no dia, que foi um sistema que eu fiz desde o cursinho, pra não ficar carregando aquelas apostilas gigantescas. Pena que eu não tenho mais pra mostrar pra vocês. Então eu separava a apostila e levava aquele conteúdo do dia. E aí que no caso, quando era essa aula, dessa disciplina verde, né, que é a introdução aos histórios, eu trazia o outro conteúdo daquela história patrimônio relativa a esse texto. E é a mesma coisa quando era a outra, que a gente vai ver que acho que era azulzinha, eu levava esse texto também. Então aqui eu comecei a perceber a importância, né, da gente, por isso que ela tá sozinha nessa folha, a importância da gente tentar conectar os conteúdos. Então são disciplinas diferentes, ministradas por professores diferentes, no caso, né? Eram 2 homens mesmo. E como que elas estão conectadas, seja pelo mesmo texto ou por assuntos que são afins. Então a gente segue. Aqui já é uma outra história antiga, de novo aquela estrutura de resumir, algumas questões para deixar sempre fácil, e aí isso aqui era um adesivo que eu colei. E aqui a gente vai vendo. Começou com esse verde, não deu muito certo, daí eu passei pra esse outro. Aqui, tá vendo? Ó, já foi um estudo meu, porque eu percebi nessa disciplina, com essa professora, na verdade, pra mim nunca é suficiente só ir na aula dela. Pra eu conseguir entender o que ela tá falando em aula, eu preciso estudar em casa. E é assim, se eu vou só na aula dela, eu não entendo. E se eu leio só o texto, eu não entendo. Então, se eu leio o texto e faço as conexões com a aula, e aí eu entendo super. Então, eu realmente precisava estudar nessa disciplina diferente das outras, porque é a forma como eu entendo. Então, eu fazia, inclusive, alguns quadros mentais, algumas questões aqui. Esse aqui eu fiz, foi uma aula que eu não levei a folha, e aí, então, eu escrevi numa outra, fiquei com preguiça, na verdade, de basar limpo, então só colei a folha aqui, deu certo. Mais aulas. Isso tudo aqui, então, tá tudo de uma cor só, porque o que ela falava, né? Então, se eu tinha alguma ideia, nesse caso, nessa disciplina, eu colocava aqui nessas laterais. Pra quem não conhece, né, tem o método Cornell, enfim,
que ele traz essa proposta. Não desse jeito, a gente deixa um espaço um pouco maior aqui, nessa que seria a margem, pra gente colocar justamente esses tópicos, né? Então, pode ser a data, ou sei lá, estamos falando sobre trabalho. Então, eu escrevo aqui trabalho, e aí aqui eu sei que, então, que todo esse conteúdo é de trabalho. Quando eu for falar de uma outra coisa, sei lá, alimentação, tá aqui, então eu sei que mudou o tópico. É uma forma de você resumir, sumarizar mesmo, igual a gente faz com os textos, para localizar mais fácil as informações. E aí também a gente divide aqui embaixo, posso gravar depois só um vídeo explicando pra vocês, o resumo que a gente entendeu sobre aquela página. Pra mim não deu muito certo, porque eu desperdiçava muito espaço, eu não voltava depois pra resumir, mas essa questão da margem estava fazendo muito sentido nesse momento pra mim, pra eu conseguir localizar essas informações mais fáceis. Teve algum momento também que algum dos cadernos costurados eu fiz isso aqui também, e aí eu fazia uns doodles, né, uns rabiscos aqui na lateral que remetia ao conteúdo, que me ajudava também a lembrar. Aqui já tem algumas outras informações, tá vendo? Eu já tinha estudado em casa, então eu consigo fazer as anotações e os pensamentos meus juntos com o conteúdo da aula. Então, quando começa o texto, eu só escrevo o que a professora tá falando, e aí, à medida que o texto vai avançando, eu vou estudando também, e aí eu consigo, inclusive, fazer essas relações, e aí começa a ficar o verde e o preto também. De novo, a cor é o que o professor ou a professora diz em sala, ou o que o texto tá falando, e o preto é as ideias que eu tive, as anotações que eu fiz por mim mesma, ou conteúdos que pode o professor até ter falado, mas que não diz respeito exatamente a esse texto. Então é uma forma de destacar que é um conteúdo diferente. Continuamos com essa disciplina. Aqui uma comparativa. Isso aqui eu acho que eu fiz uma análise por mim, não sei se eu fiz uma análise por mim mesmo, mas é uma matéria que tem bastante conteúdo, né, como vocês podem ver. Aqui começa uma outra, que é a antropologia, vermelha, e a divisão em 3 unidades, bem mais simples e direta. E é isso, né, eu sempre tentava trazer um marcador de texto que converse com a cor. Ficou bem chamativo, porque era uma disciplina que eu fiquei com medo de ter um pouco de preguiça. E eu li todos os textos, me ajudou bastante. Então acho que inclusive essa é uma combinação bem legal. É um rosa, né, bem neon, rosa meio alaranjado, é um rosa, com um vermelho assim, que chama muita atenção, cansa os olhos, mas funcionou pra essa questão. E aqui também, ó, quase não tem nenhuma intervenção minha de canetinha preta, só porque eu falei, né, que era mais o que o professor estava dizendo mesmo, porque é uma área que eu realmente não tinha nenhuma experiência anterior, né, no caso. Então aqui outro dia que eu também não levei, tá aqui a folha. E aqui já começa a outra disciplina de um outro período, apesar de que a gente vai ver aqui também, tá vendo? Tem outra aqui, mas enfim, eu fazia resumo também nesse caderninho, nessas folhas aqui, ó, que é a forma de avaliação desse professor. Ele cobra que a gente, na hora de fazer a prova, a gente pode levar o conteúdo resumido em uma folha só. Deixa eu ler pra vocês. E aí, então, era a forma que a gente tem de lembrar. E, gente, se é de verdade, isso aqui não me ajudava. Eu passei muito apertado com esse professor. Mas tá aqui, ó. Então, uma folha, frente e verso, com os conteúdos. Aqui também mais uma. E aqui tá a estrutura da unidade, mais resumos por aqui. Tá tudo aqui. Vou até deixar assim. Vou pôr só pra não perder, porque são muitas folhas juntas, né? Então aqui já é uma outra disciplina. Não sei porque eu escrevi de marrom aqui nesse dia, talvez eu não levei a caneta, pode... Então, esse é um problema que eu identifiquei de fazer essa questão desse sistema de cores, que primeiro você precisa ter essas canetas, e as canetas elas vão acabando com o tempo, e aí você tem que ficar sempre comprando as mesmas canetas, e é um dos motivos porque eu tenho muitas ali agora, e nem uso todas elas, tem muito tempo que eu tenho um monte e não uso aquilo tudo, ó, pra quem não viu, eu torpei o meu carrinho, ó, um monte.
e nem por isso uso todas. Tem várias aqui que são até antigas, que eu nunca usei, eu acho que eu nunca vou usar. Enfim. E aí depois eu percebi que talvez pra mim fazia mais sentido escrever tudo só de preto, porque aí é uma caneta só pra eu pensar, então eu levo uma caneta e levo uma reserva só. E depois eu passo então os marcadores daquela disciplina, então continuo utilizando o sistema de cores pra localizar as palavras mais importantes, os conceitos mais importantes, em vez de ficar escrevendo com várias canetas, ficar trocando, né, pra inclusive agilizar o processo. Mas enfim, aqui tava dando certo dessa forma. Preciso de discos maiores, urgentes. Mas fica, né, interessante. Essa aqui já é outra. Is 220 é a história medieval. Essa aqui. Nesse período eu não fiz aquelas folhas de abertura com plano de ensino e com coisa, enfim. Então já dificulta um pouco a localização. Mas é isso, né? A gente vai testando, aqui a gente tá no segundo período. Testando e vai vendo como fazer. Aí outra coisa que eu fiz também, que eu tomava cuidado, era de não repetir a cor do professor, porque geralmente a gente faz 2, 3 disciplinas na faculdade com o mesmo professor, mas são disciplinas distintas. E aí pra não ficar... E às vezes a gente se identifica, né, com a didática do professor e às vezes não. Então pra não ficar marcado, sei lá, tipo, o verde é desse professor que eu não gosto, e aí só porque o conteúdo é verde eu já pego um ranço, né, já não quero estudar direito. Quando mudava o período, eu fazia, e o professor repetia, né, numa disciplina diferente, eu tomava cuidado de não usar a mesma cor que eu tinha usado para outra disciplina com o mesmo professor, para justamente não trazer essa porrinhação. Essa também é uma dica muito boa. Passando. Esse texto aqui parece que eu não fui na aula, enfim. Aqui já é outro resumo de outra disciplina. Essa aqui é a História da América. Então, os resuminhos aqui, com a folha, né, que diz respeito. De novo, ó, tá separando por textos, né? Então, ó, o texto 1, texto 2, no caso, texto 3. Então, uma página para cada texto. Aqui eu tava sumarizando ele mesmo. Mas era também os conteúdos. Essa professora, ela trabalha um texto por aula. Se você perdeu uma aula, você perdeu o texto. E aí, de vez em quando, eu faço uns desenhinhos aqui. História da América, a gente tem 1, 2 e 3. Essa aqui era a história 1. Em todos eles, eu sempre faço um mapinha, por isso que eu tô falando, né? Então, esse aqui eu fiz esse aqui. É a mesma. Aqui vocês perceberam que a cor mudou um pouquinho? Tá vendo? Era um meio turquesa e aqui já era um verdinho mais claro. Por isso, porque a tinta acaba e aí eu pego uma outra mais próxima em vez de ficar comprando canetas novas. E essa aqui é a história do ensino de história. Então provavelmente foi isso que aconteceu. Aquele dia eu levei só a caneta dessa cor e não levei a caneta da outra disciplina, e aí eu escrevi com essa caneta mesmo, depois eu passei o marcador azul e escrevi na folha, né, pra remeter que era o conhecimento de uma outra aula e não. Inclusive aqui tem 2 folhas sobrando, vou até tirar que eu vou dar pra minha filha brincar, já que tá sobrando. Aqui eu já fiz uma diagramação, né, uma disposição um pouco mais fácil, coloquei qual que é o código, qual que é o ano. Tá vendo? Aqui já... Não sei, eu acho que era o professor mesmo que trazia esse conhecimento mais divididinho. Na verdade, a gente tava... Não, na verdade fui eu que fiz sozinha a partir do texto, porque a gente tava falando de hierarquias, né, de estruturas. Então, pra mim fazia sentido. Tá tudo assim, né? Então, aqui era essa divisão, né, ofícios, tipos de escola, enfim, dessa relação. A estrutura administrativa, né, escolar, das aulas. Fui fazendo, isso me ajudou bastante. Isso aqui já foi um resumo que eu fiz por mim mesma, tá vendo? Por isso que ele tá todo de preto. Eu peguei o texto, bem como isso aqui, eu fiz isso por mim mesma pra entender aquilo que o professor tava trabalhando. E aí depois que eu fiz, eu coloco essas questões que ele foi acrescentando na aula, que é a cada coisa, e aí tá de marronzinho.
durante a aula, ele ia falando, eu ia anotando de novo essa divisão aqui. Tá desde o começo essa divisão? Acho que sim. Esse primeiro ano eu sempre fiz essa margenzinha e ia anotando essas informações e essa legenda de cores. Como eu não tinha uma cor, né, marrom de marcador de texto, e também é difícil de ler quando tem, né, eu tenho uma agora que eu quase não uso, e também usar o marcador amarelo com uma caneta amarela é muito difícil de ler. Então eu usei esse que é um marronzinho mais clarinho junto com a caneta amarela e eu achei que ficou uma boa combinação. E de novo, de preto são as minhas próprias anotações durante a aula ou assim que acabou a aula que eu volto em casa eu dou uma estudadinha também, e daí eu posso colocar aqui também. E aqui é uma das últimas, não, esse aqui é LET 290, não sei se libras. Qual que foi LET 290? Foi libras mesmo. Então, aí o que o professor ia falando. Isso aqui era disciplina lá do 7º, 8º período, mas eu consegui puxar já no 2º período. Foi bom que eu já liberei, né? Como eu já tinha feito algumas disciplinas antes, eu já vim de uma outra graduação, muitas disciplinas eu consegui cortar, principalmente do departamento de educação. Então sobrava horários na minha grade, então desde o 2º período, no primeiro não, porque a gente não consegue no primeiro período já mexer no nosso horário, mas no 2º período a gente, lá no caso da UFV, né, a gente encontra com o coordenador do departamento e ele auxilia a gente a fazer essa montagem do horário. E aí, no caso, a gente conseguiu puxar essa LET 290, que é do 7º período, do 8º, né, pra fazer no 2º. Então, tá aqui. E aqui, no caso, ó, tem duas laranjas, mas é porque eu fiz em momentos diferentes. Essa aqui, na verdade, eu acho que eu comecei a fazer ela no primeiro período, ela não tava. Eu comecei a fazer essa disciplina 2 vezes, gente, sério. Comecei no primeiro, comecei no 2º, e aí acabou que eu consegui fazer mesmo só quando... Olha aqui, essa aqui já é Libras, que tá aqui junto, ó, tem que tirar. E aí eu consegui fazer essa outra, essa de África mesmo, só junto com a minha sala. Mas aí e o professor, ele é super estudioso, né, no assunto, não que os outros não sejam, mas assim... E aí todos os períodos ele muda os textos. Nunca, assim, sobra 1, 2, 3 textos no máximo, igual. E é um conjunto muito grande de texto. Então acabou que eu li muito sobre a história da África, do continente africano, né? A gente tem 2 disciplinas para dar conta do continente inteiro em vários séculos. Então, um é até o século XVIII, né? Do 0 ou menos, sei lá quanto, até o 18. E no 2 a gente trabalha, né? Do 19 até os dias de hoje. E aí eu coloquei aqui o mapinha pra gente ter uma localização, porque a gente tá falando da história do continente africano, mas não é geral. A gente vai falando, alguns textos, algumas unidades dizem respeito a alguns países. Não tem como a gente dar conta do continente inteiro, né, gente? Num recorte temporal tão grande, enfim. Então eu coloquei aqui pra eu conseguir localizar, quando a gente tá falando na Nigéria, na Tanzânia, no Zimbábue, né? Então pra conseguir localizar onde que fica. Inclusive a própria, por isso que a gente faz, né, lá no primeiro período, a Geografia e Construção do Espaço, pra gente entender, por exemplo, acho que foi na 2ª disciplina, que é a História da África 2, quando a gente fala do deserto, do Saara, aí a gente fala a divisão da África, né, em meridional, em tropical e sei lá o que. Então, assim, pra gente conseguir localizar, a gente entender essa faixa aqui, ela tá abarcando quais países do continente, né? Então, esse mapa foi muito útil. Quando eu fiz essa disciplina, ele vinha junto comigo. Quando eu fiz a outra, eu só peguei ele e levava ele também pra aula junto comigo. Conteúdos da aula, isso aqui é o que eu resumi por mim mesma. Sempre que dá, eu tento fazer alguma diagramação que não seja só texto corrido, né? Isso me ajuda muito a entender, a guardar. Mas em paralelo a esses textos, né, de sala principalmente, ou desses estudos pontuais em casa, eu sempre fazia os resumos, se não de todos, pelo menos de 90% dos textos de cada disciplina. E eu usava essas mesmas cores aqui nos resumos. Eu vou conferir se aqui no YouTube já tem folhear de todo o caderno de resumos, eu acho que sim. E deixo linkado aqui embaixo também na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada, então, como que tá relacionado, né? Então, quando a história da África tá laranja, tá lá direitinho, inclusive eu consigo fazer esse paralelo.
Então, o que eu levava pra faculdade, era as folhas soltas, porque essa questão, né, da mobilidade, de não ficar tão pesado e tudo mais. E em casa eu usava um caderno único, de espiral, onde eu fazia todos os resumos e deixava todos eles juntos. E é isso. Dei conta de 2 períodos, 2 semestres letivos, né? A gente chama de períodos. O primeiro e o segundo período da faculdade, apesar de que a gente viu que já tinha uma disciplina que não era do período que estava lá. Foram muitas páginas, porque eu realmente escrevo muito. É a forma como eu entendo, eu escutar a pessoa falando, e se eu só escuto, eu não guardo tanto quanto quando eu escrevo. Quando eu estudo também, se eu só marco, eu não guardo tanto quanto eu escrevo também. Então a escrita, ela é muito importante, por isso que tem um caderno narrativo. E aqui brincando, olha, são 12 disciplinas que a gente tem aqui e deu todo esse conteúdo. Fora ele, depois eu vou mostrar, vou gravar, talvez eu tire uma foto hoje pro Instagram. Todos os meus cadernos da faculdade empilhados pra vocês verem. Nesse caso aqui foi um, né, porque eu coloquei eles todos juntos para 2 semestres, mas depois geralmente eu utilizava um caderno por semestre ou um caderno para 2 semestres no máximo, e algumas folhinhas extras, né? Fora um caderninho pequenininho para fazer esse tipo de anotação que eu fiz aqui no começo desse caderno aqui, que é desse sistema de disco. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar também na descrição o site dessa marca, que é a Atoma. Ela não é brasileira, mas vende aqui pro Brasil. Super recomendo. Não tem cupom de desconto, não tem nenhuma parceria, mas de verdade, quando me perguntam qual que é a marca de sistema de disco que eu gosto, é essa. Não abro mão. Gosto de outras, porque às vezes tem outras cores, né? Coloridinho, mais bonitinho e tal. Mas questão de estrutura mesmo, de capa, de próprio disco. O disco eu não compro deles, que eu acho um pouco caro. Eu consigo outros discos mais baratos. Mas a questão da capa e das folhas, eu não achei até hoje uma folha melhor do que essa. Não é grossa demais, não é fina demais. O pontilhado nem é muito forte, nem é muito claro. Então é perfeito pra mim. O próprio pautado também me dá vontade de escrever, apesar de eu não gostar muito de escrever em folhas pautadas. Essa questão das margens me pega mesmo, que é uma margem muito linda que vem, enfim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse folhear. Se você é caloura do Departamento de História da UFV, vai pausando esse vídeo e vai pegando essas informações, vai anotando aí no seu caderno, que pode te ajudar. Se você também é calouro de outro curso, né, de história, enfim, também, você pode fazer isso aí, pode ter vários conteúdos próximos que podem te auxiliar. E é isso, até o próximo vídeo, a gente se vê.